Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão de demonstrações em axiomática de conjuntos, que é a primeira matéria do 12º ano da disciplina de Matemática A, inserida no tema então das probabilidades. Neste vídeo então eu proponho-me a resolver estas duas questões, que são demonstrações dentro do tema da axiomática de conjuntos. Vou resolver então a primeira questão. Na primeira questão temos o seguinte: A isto lê-se exceto, ok? A exceto B, complementar, interseção com a reunião dos conjuntos A e B. A e B, A, reunião com B, ou A ou B, igual a B. E vamos ter então que demonstrar esta igualdade. Para demonstrar esta igualdade, eu vou então aqui no primeiro membro da equação aplicar algumas propriedades dos conjuntos, foram estudadas então agora no início. Para fazer então a demonstração deste primeiro membro, vou então aplicar propriedades de modo a igualar este primeiro membro a B. E então a primeira propriedade que eu vou aplicar é transformar aqui o acontecimento diferença. E vocês têm de saber que A exceto B quer dizer, representa os elementos que estão em A, mas não em B. E olhem o que eu disse, então está de ser igual a A, representa os que estão em A, e então interseção não os que estão em B, ou seja, não B. Ou seja, sempre que vocês tiverem A exceto B, está de ser igual a A e não B. Ou seja, são os elementos que pertencem ao conjunto A, mas não ao conjunto B. Então vou fazer esta aplicação. Sendo assim, isto será equivalente a eu ter a negação de A e não B. Ou seja, interseção A ou B. Assim. Ok? Isto igual a B. Agora, a segunda propriedade que eu vou aplicar é exatamente aqui nesta negação, onde vou aplicar as leis de De Morgan. Ou seja, leis de De Morgan. E relativamente às leis de De Morgan, sempre que temos A interseção com B complementar, isto há de ser sempre igual à negação do primeiro, ou seja, não há a negação do primeiro conjunto, a interseção passa à reunião e vou negar o segundo conjunto, ou seja, não B. Fazendo então essa aplicação, isto de uma forma geral, ok? Fazendo então aqui a aplicação das leis de De Morgan, vou negar o primeiro conjunto, então ficarei com não há. A interseção passa à reunião e vou negar este conjunto B, que já por si seria a negação, ficando então com a negação de B e depois com outra negação. Cuidado, eu aqui tenho a negação de B e ao aplicar as leis de Morgan eu vou negar o segundo conjunto. Se o segundo conjunto é uma negação, a negá-lo, irei então obter uma dupla negação. E quando vocês têm uma dupla negação, ou seja, a dupla negação de A é sempre igual a A, ou seja, retomam o conjunto inicial. Daí então que a negação da negação de B há de ser B. E então, continuando, vou ter não A reunir com B e A reunir com B igual a B. Agora, para que fique mais evidente a propriedade que eu vou aplicar, eu vou dentro destas duas reuniões, vou aplicar a propriedade comutativa, vou trocar de posição. Não tinha de o fazer, é apenas para ficar mais evidente a propriedade que eu vou aplicar em seguida. Ou seja, aplicando a propriedade comutativa, eu ter não A ou B é a mesma coisa, é equivalente a ter B ou não A. Assim, e aqui, aplicando também a comutativa, vou ter B ou A igual a B. Agora eu quero chamar-vos a atenção para uma propriedade que vocês não estão habituados a trabalhar com ela nesse sentido, que é a propriedade distributiva. Relativamente à propriedade distributiva, diz-me o seguinte: se eu tiver A reunião e depois tiver aqui B interseção com um determinado conjunto C, eu posso então aplicar a propriedade distributiva da reunião em relação à interseção, ficando com A reunião com B, ou seja, A reunião com B, e
e interseção, o mesmo A a reunir com o segundo elemento, ou seja, A reunião com C. Agora, visto que, isto é extremamente importante o que eu vou dizer agora, visto que estamos perante uma igualdade, né? A reunião com B, interseção com C, aplica distributo, é uma igualdade, esta propriedade tanto funciona neste sentido, como também pode funcionar no sentido inverso. Então reparem nisto que temos aqui, Nós temos uma interseção entre duas reuniões. E nessas duas reuniões há um conjunto, que é o conjunto B, que aparece em ambas as reuniões. E o operador que esse conjunto tem depois com o segundo conjunto é, em ambos os casos, uma reunião. Então eu posso aplicar esta propriedade distributiva, mas no sentido inverso. Ou seja, colocar assim o B em evidência. A operação que é comum aos dois conjuntos é a reunião. Então foi a reunião que foi distribuída. Depois abrir parênteses. Aqui tem o conjunto não A. E vou ter ali o conjunto A. Isto igual a B. Reparem, apliquei o processo inverso da propriedade distributiva. Está certo. Como é que vocês depois podem perceber se está certo? Se aplicarem aqui nesta fase a distributiva, tem que voltar à linha de cima. Ok? Então ficava B reunião com não A e B reunião com A. Ok? Se aplicarem a distributiva, voltam para trás. O que eu fiz foi o caminho inverso. Agora, isto para quê? Porque eu agora tenho aqui não há interseção com A. E reparem que não há e A são conjuntos contrários. A interseção entre conjuntos contrários é exatamente um conjunto vazio. Então vou ter B união com um conjunto vazio. E a união de B com um conjunto vazio há de dar B, né? B igual a B, como queríamos demonstrar. A união de B com um conjunto vazio dá B, porque eu vou reunir B com nada. Se reunir B com nada, continuo com B, ok? E tínhamos então este primeiro caso resolvido. Eu vou agora resolver aqui o segundo. No segundo tenho o seguinte. Vou resolver aqui a segunda linha. Tenho o seguinte. Penso que era A exceto B. Exato. A exceto B. Reunião com a interseção de A com B. Reunião com a interseção do conjunto A com o conjunto B, e depois tenho nova reunião com, deixem-me lá ver, B exceto A, né? B exceto A, e isto terá de ser então igual à reunião da A com B. A reunião de A com B. Bem, em primeiro lugar, vou transformar estes acontecimentos de diferença numa interseção através da propriedade que já enunciei em cima no exercício anterior. Eu ter A exceto B é a mesma coisa que ter A interseção com não B. Reparem que isto são os elementos que pertencem a A, mas não a B, ou seja, A, mas não B. Da mesma forma que aqui tenho B exceto A, isto há de ser a mesma coisa que ter B, ou seja, estou em B, mas não em A, ou seja, B interseção com o contrário de A. Vou então aplicar nesta primeira linha esta identidade. Isto há de ser então equivalente. Aqui vou ficar com A interseção com não B, reunião com A interseção com B, união com B interseção com não A. E isto terá de ser igual à união de A com B. Certo? Agora reparem. Eu vou olhar para esta união entre estas duas interseções. Podia também fazê-lo entre estas duas. Podia. Sem problema nenhum. Mas vou fazer entre estas duas primeiras. Reparem que eu aqui estou perante a mesma situação e era o que queria focar neste vídeo, era este caso. Eu tenho aqui uma união entre duas interseções. E reparem nestas duas interseções temos um conjunto que é comum, que é o conjunto A, e
e temos nos dois casos uma interseção, temos o mesmo operador. Então estou naquele caso de poder aplicar a propriedade distributiva, mas no caminho contrário, colocando o conjunto que se repete em evidência, né? E depois o conjunto foi então distribuída uma interseção para dois conjuntos, então A interseção, abrir parênteses, neste primeiro conjunto tenho não B, união com B. Reparem como é que eu posso perceber se fiz bem isto. Aplica a distributiva, né? A interseção com não B, está aqui. União A interseção com B, tudo bem, está tudo bem. União com B, interseção com não A. Isto terá de ser igual à união de A com B. Agora, reparem que aqui vou ter outra vez não, quase. Eu agora tenho aqui a reunião de dois acontecimentos contrários. A união de dois acontecimentos contrários dá-me tudo, S ou U ou ômega, depende do que vocês chamarem, representa toda esta simbologia representa o vosso espaço amostral, que é tudo, e sempre que vocês estão perante a união entre acontecimentos contrários, obtêm a totalidade do vosso espaço. Quer dizer, está de ser então A interseção, eu por acaso designo a letra S, podia designar U ou ômega, união com B, intersetar com não A, e isto terá de ser igual a A reunir com B. Agora, tenho aqui outro caso, eu tenho aqui A intersetar com o meu espaço amostral, e visto que A está contido em S, né? Qualquer conjunto há de ser um subconjunto do espaço amostral, ou então há de ser todo o espaço amostral, né? Podemos ter um acontecimento certo, né? Um acontecimento certo, tem 100% de hipótese de acontecer. Nesse caso, esse conjunto igualaria ao espaço amostral, de qualquer das formas, igual ou seja inferior, a interseção há de dar sempre o conjunto A. Ok? Se A está contida em S, a interseção de A com S, imaginem lá isto, né? Temos aqui S, temos aqui o conjunto A, a interseção deste conjunto A dentro do conjunto S dá o conjunto A. Então eu ficaria com A, união com B, interseção com não A, igual à união de A com B. Agora vou aplicar neste primeiro membro a propriedade distributiva da união. E sendo assim, obtenho a seguinte equivalência: A união com B e o mesmo A união com não A. Isto terá de ser igual à união de A com B. Reparem que aqui onde tenho A união com não A, mais uma vez estou a reunir acontecimentos contrários, isto vai dar S. Então vou ter A união com B, interseção com S, que é o espaço amostral, igual a A reunião com B. Visto que uma interseção de qualquer conjunto que esteja contido dentro do espaço amostral com o próprio espaço amostral há de dar o próprio conjunto, quer dizer, voltamos a estar numa situação deste tipo, mas agora tem assim A reunião com B, não é? Se tivesse isto assim, e este conjunto que é dado pela união destes dois, continuará a estar contido no meu espaço amostral, quer dizer que a interseção desse subconjunto com o espaço amostral dá o próprio conjunto, ou seja, isto estaria A união com B igual a A união com B, isto como queríamos demonstrar. Fica então aqui a minha sugestão para a resolução destes dois problemas. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Fiz este vídeo para tocar no ponto especial de terem muitas vezes, não, raramente vão ter esta situação, mas pode aparecer, andarem com a propriedade distributiva, mas no sentido inverso. Estejam sempre atentos. Um abraço.